uma degeneração, uma burocratização de uma sociedade que continuou a ser socialista no sentido de que havia um planejamento da produção, não era regulado pelo mercado, pelo capital, mas de um socialismo burocratizado, com burocracia privilegiada, que tirava benefícios materiais de toda aquela estrutura, que vigiava tudo politicamente no nível gigantesco, ainda que essa sociedade vigiada tenha aumentado ou reduzido em alguns períodos da história da União Soviética, e que direcionava toda a capacidade produtiva para o país para defesa, energia nuclear ou propaganda na luta contra o Ocidente, como a questão aeroespacial, e que não valorizava bens de consumo, a melhoria da qualidade de vida das maiores populações. Então teve várias conquistas, várias que se mantiveram durante todo o período. Era um país com uma estrutura urbana invejável porque era planejada, era uma sociedade que não tinha desemprego, que todas as pessoas trabalhavam, era uma sociedade onde as pessoas tinham acesso aos bens básicos, onde a pessoa podia estudar, tem uma jornada aqui de 8 horas, eu quero trabalhar só 4 e as outras 4 eu quero estudar, um tema tal. Você podia fazer isso com uma mera requisição na União Soviética a qualquer momento. Então, nesse sentido, tudo que o socialismo pode garantir de bom, a União Soviética tinha. Mas, por outro lado, era uma sociedade vigiada, com controle político de ferro, onde você não tinha liberdade de intervenção e não podia intervir no controle e na administração do país, porque isso era feito por uma burocracia que se beneficiava de todo esse processo. Entendi. Né? Então, é assim, em resumo, que eu vejo a União Soviética. Até que essa burocracia viu, em meados dos anos 80, que aquela sociedade que ela criou já estava ficando, de fato, tão ineficiente por esse controle burocrático todo, que eles definiram restaurar o capitalismo na Rússia, e esses burocratas viraram os capitalistas da Rússia dos anos 90. Né? São eles que se apropriaram. A gente vê essas figuras que estavam ligadas lá a Stalin, lá depois, e que dominaram o poder político na Rússia durante os anos 60, 70, 80, eles são os donos das usinas hidrelétricas nos anos 90, né? Eles são os donos dos grandes aparatos depois que o capitalismo é restaurado na Rússia em meados dos anos 80 com Gorbachev. Né? Então é um processo que eu acho que nos ensina muito, mas que teve os seus limites, mas que o fator principal não é os limites de um processo de uma revolução socialista. Foi toda a reação do mundo inteiro que se abateu em cima da União Soviética, e que foi o fator assim, objetivo que levou à sua burocratização. Entendi. Vamos falar sobre conceitos centrais do Marx, materialismo histórico e luta de classes, por exemplo. Como que a gente entende isso? Não para mim, que sou um cara muito inteligente, né? Mas faz de conta que eu sou idiota, porque sou nesse assunto. Então, e o Homer tá comigo aí nessa? Tamo junto? Tamo junto. Você não quer tentar explicar antes o que é materialismo histórico? Eu acho que merecia, né, Léo? Acho que merece vamos ver a explicação do... Eu vou por favor. passar tanta vergonha. Não, mas, cara, vai de freestyle, o que vier na sua cabeça. O que é o materialismo histórico? A palavra materialismo e histórico. Eu acredito que seria o consumismo na linha do tempo. Vamos lá, vamos ver agora o que é. Não. A ideia, na verdade, a ideia central é bastante simples. O materialismo histórico não é... E luta de classe, ele vai falar que na época ele estudava e tinha treta entre a briga entre a quinta C e a quinta D, né? Mas o que é o materialismo histórico? Cara, Vilela, materialismo histórico não é uma teoria, é uma concepção, tá? É uma concepção que parte do pressuposto que nós podemos entender a realidade material estudando, vendo a relação dos elementos que a compõem, né? Como eles se estruturam. Então, nós não precisamos recorrer a uma espécie como se fosse a nenhum tipo de princípio transcendente para entender o nosso mundo, tá? Isso é o materialismo, do materialismo histórico. Não tem nada a ver com a ideia de materialismo de possuir coisas. Não. Nós somos seres materiais. Nós temos subjetividade. Sim, a nossa característica enquanto ser material é um ser material dotado de subjetividade. A subjetividade compõe a nossa materialidade, a nossa consciência, a nossa subjetividade, todas essas características. É uma observação empírica, então, da história. Eu não chamaria de empírico pelo seguinte, porque o empírico, a gente se apega naquilo que a gente percebe imediatamente. O marxismo trata as coisas assim. Por exemplo, se você olha lá um produto qualquer e você vê que tem um preço, esse preço não revela naquele número de onde que ele vem. Por que é R$100 e não 50 e não 200 ou qualquer outra coisa? Então, para a gente entender essa realidade material, basta a gente ver o fenômeno do preço, que a gente vê que tem mais coisa por trás que nós vamos ter que investigar. O empirista, ele se apega muito ao que ele vê e pronto. O marxista fala, não, vamos entender as conexões disso. Para além disso. Tá. Mas não é para além de uma essência metafísica, é para além do conjunto das relações que constituem a coisa.
Percebe? Essa essência para Marx é as relações que vinculam as coisas, que não permite entender o que é o preço no capitalismo, por que ele existe, o que é os juros, qual que é a base do valor dos juros, como é que pode botar R$ 200 e virar 220? De onde que veio esses 20? Tá entendendo? O que produziu? Quem produziu esses 20? Em função de que processo? Então é diferente do empirismo nesse sentido, né? O materialismo histórico é essa concepção aplicada à história. O principal resultado dessa concepção é só uma coisa que Marx nota, que é o seguinte: você tem dois tipos de aspectos na sociedade. Você tem uns que, em cada tipo de sociedade, a gente pode mudar naquele tipo de sociedade. Então, por exemplo, eu posso ter um regime parlamentarista no capitalismo, assim como pode ser um regime presidencialista, como pode ser uma ditadura, como pode ser um regime fascista no capitalismo. Sim. Então, a forma de poder é um aspecto que muda. Mas Marx percebe o seguinte: tem algumas coisas que, na forma de sociedade, ela sempre permanece naquela forma de sociedade. Ela só acaba se a gente mudar o tipo de sociedade. E, por exemplo, o capitalismo, produção voltada para o mercado, mediada pelo dinheiro, unidades produtivas orientadas para acumulação de capital. E a gente não acorda todo dia e faz assembleia do mundo para saber como é que vai ser a forma de sociedade. Ela está aí, nós vivemos dentro dela e é isso. Então eu vivo no mundo capitalista tanto como qualquer outro. Pois é. Né? O mundo que eu vivo é todo. Então Marx fala, primeiro eu tenho que estudar esses aspectos que nós não escolhemos, que faz parte da natureza daquele tipo de sociedade, para que eu não possa me iludir com saídas que não tem chance nenhuma de dar certo. Então o estudo dele do capital é o estudo dessa estrutura do capitalismo. E a concepção dele, essa concepção materialista histórica, fala, olha, para mim entender o que é possível, eu tenho que primeiro ver o que existe necessariamente nesse mundo que eu estou vivendo, nesse tipo de sociedade que eu estou vivendo. Eu começo estudando por aí. Então o materialismo histórico tem esse núcleo. Primeiro eu vou estudar essas relações sociais estruturais. Não é como algumas pessoas entendem, que fala assim, o marxismo privilegia a economia. A economia que determina tudo. Não, tem aspectos econômicos que não são esses aspectos estruturais que Marx está dizendo. E dentro desses aspectos estruturais tem aspectos políticos, sociais, com implicações culturais de todos os tipos. Então o materialismo histórico é isso. Luta de classes, não tem uma teoria geral da luta de classes em Marx. Ele só percebe o seguinte: a sociedade, a partir de determinado momento, ela está claramente estruturada em classes sociais diferentes. O que significa estruturada em classes sociais diferentes? Elas vão variar ao longo da história. Você vai ter, por exemplo, escravo e senhor. Mas ele, na Roma ele chegou a... sim. Que chegou a nomear. Por exemplo, no início do manifesto, ele fala, olha, as classes sociais, elas não surgiram no capitalismo. A história das sociedades até os dias de hoje, ele está se referindo a algumas, é a história da luta de classes. Aí ele continua, servos e senhores. Né? Escravos, servos e nobres, na verdade, escravos e senhores. E ele percebe que tem uma classe que produz tudo, e tem uma classe que, por ter o título de propriedade, ela recebe uma parte do que o outro produz. Né? O que é um aristocrata na sociedade medieval, um nobre, né? Aristocrata já está dentro do capitalismo um pouco, mas só para simplificar mesmo. Ele é só o proprietário da terra, ele não produz nada que está ali. Mas por ser o proprietário, ele tem uma renda. Que então quem está lá explorando aquela terra vai ter que pegar uma parte da produção e dar para o cara. Tem várias modalidades, né? Escravo não precisa nem entrar em detalhes. É só que o Marx fala, o capitalismo ele tem um tipo específico de classes sociais. Que ele vai chamar de burguesia e vai chamar, não, já era usado esses termos. Já era usado? Já era amplamente usado. Burguesia e proletariado. O termo burguesia passou a ser menos usado, mas o termo burguesia eram os próprios burgueses que usavam, para se diferenciar da aristocracia, que eram os donos da terra. Eles estavam abaixo da aristocracia. Aqui tá, né? Porque na Inglaterra você tinha uma aristocracia que vivia de terra, de renda, arrendando terra para os capitalistas. E queriam explorar a terra. Os capitalistas queriam, por exemplo, os burgueses, queriam que os impostos sobre entrada de alimentos, cereais principalmente, na Inglaterra, fossem os mais baixos possíveis, porque significava que o operário ia viver com menos e eles podiam pagar salários mais baixos. Só que aí você não ia produzir o alimento na terra do aristocrata. Então ele queria esse imposto, taxa alfandegária, tarifa igual ao Trump. Sim. Né? Por exemplo. É antiga essa É antiga. Então, por exemplo, se você pegar um economista como David Ricardo, ele era um partidário da burguesia inglesa contra a aristocracia inglesa. Então não foram os marxistas que passaram a chamar os burgueses de burgueses. Foram eles que passaram a se chamar de burgueses. Você está entendendo? Só que Marx constata o seguinte, ó, o capitalismo tem uma característica diferente. Primeiro, o capitalismo tem eleva a produtividade humana até um nível que nós nunca tivemos antes. Porque ele precisa desenvolver a técnica para aumentar a lucratividade. Ainda que depois tenha efeitos colaterais. Então,
cria a possibilidade de uma sociedade que ela não está fundada na escassez, onde qualquer abalo climático está todo mundo passando fome e morrendo. A possibilidade de você ter uma produção socializada é muito maior. Tem que ter o excedente. Você tem um excedente muito grande, muito maior do que sempre existiu. Sempre teve algum excedente, né? Não, mas aí ele vai para outro patamar. Outro patamar. Até um caçador tem um excedente, porque claro, para você ir caçar, se você vai caçar, você tem que ter o que comer enquanto você está caçando. Né? Exato. Ninguém vive assim. Uma sociedade que vive, todo dia ela acorda sem saber o que ela vai comer naquele dia, e esse é o padrão de vida dela, ela vai ser extinta muito rapidamente. Então sempre existe excedente. A questão é, esse excedente, até surgir a sociedade de classes, ele era gerido pela comunidade. A sociedade humana viveu 200 mil anos sem ter classes sociais. Você tinha funções diferentes, é diferente de classe. Você fala assim, mas lá na tribo indígena tinha o pajé. Exatamente, tinha um cacique, mas o pajé era uma função específica. E função o cacique era um líder militar na caça, ele tinha uma função de liderança. Ser líder não significa que eu tenha acesso ao trabalho excedente da comunidade. Que o trabalho excedente da comunidade é meu e que sou eu que controlo. Então, as pessoas acham que o comunismo é um mundo que vai ser todo mundo com as mesmas capacidades indiferente. Claro que não. O comunismo é possível porque as pessoas são diferentes, porque elas têm capacidades diferentes. Vai ter liderança? Claro que vai ter. Agora, uma coisa é ter liderança, outra coisa é a pessoa que é o líder ter o direito sobre o que o outro faz. E não simplesmente ser um organizador do processo. O cacique, ele vai organizar a caça ou a guerra contra as outras tribos. Ele é um organizador daquilo. Agora, não é ele que define, isso aqui é meu, eu defino o que você vai comer. Você tá entendendo? Entendi. Você vai receber aqui uma cota que eu tô te dando. Isso aqui é tudo. Isso não existe. Não tem nem essa noção entre eles. Sociedade de classe é recente na história humana. Não é função. Classe não é professor, metalúrgico, engenheiro. Não, isso são funções diferentes dentro da classe trabalhadora. Né? E o capitalismo cria a possibilidade também que os trabalhadores possam se auto-organizar. Porque agora você tem liberdade formal. Agora eu posso... um escravo não podia se organizar com outro. Não. Não tinha a menor chance de você fazer isso. Vou me organizar com os outros escravos para reivindicar alguma coisa. Já era ilegal por natureza. A propriedade parcelar medieval, vinculada à servidão, até tinha alguma liberdade formal, mas você estava preso em parcelas de terra muito distantes uns dos outros. Como é que você ia organizar uma multidão de pessoas espalhadas por centenas de quilômetros? Você estava circunscrito àquele espaço. O capitalismo centraliza essas pessoas no mesmo lugar. Permite aos trabalhadores ter algum grau de liberdade formal, às vezes mais, às vezes menos. Algumas são conquistadas pela marra, mas elas não são incompatíveis com o capitalismo. Então Marx fala, surgiu a primeira vez na história humana uma sociedade em que a classe dominante, classe dominada, pode mudar a forma de sociedade para acabar com a sociedade que é baseada na dominação do homem sobre o homem. Está dada pela primeira vez essa possibilidade na história humana. Mas mais do que isso, não só essa possibilidade. É necessário fazer isso, porque o capitalismo vai nos conduzir para o abismo. Vai nos conduzir para o colapso. Seja na forma de crises, que vão se materializar em guerras, em disputa por recursos, porque o capitalismo cria contradições cada vez mais incontroláveis, que monopoliza, centraliza as empresas num grupo cada vez mais restrito, que para ganhar lucros maiores, ele sacrifica o próprio lucro no longo prazo, porque tira a renda daqueles que compram a riqueza, faz com que os meios de produção cresçam cada vez mais em número dos trabalhadores empregados e fica mais difícil você extrair lucro disso.